Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Canal BR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você: vida abundante é vida de vigilância. Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 11, apenas o verso 1. Assim está escrito: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Essa é uma história muito conhecida sobre a vida do rei Davi. Esse é um momento na vida do rei Davi em que ele passou grande provação, em que ele trouxe para sua casa, para sua família, a maior luta que um homem pode trazer para dentro da sua vida. Mas é uma história linda, é uma história onde nós aprendemos que precisamos vigiar em todo o tempo. Tem pessoas pensando que são super-homens, mulheres maravilhas, e não é nada disso, querido. Se nós estivermos debaixo da mão poderosa do Senhor, se a graça do Senhor não estiver sobre a nossa vida, nós não alcançamos nada. Mas Davi, um dia, acostumado a vencer, acostumado a conquistar vitórias, um dia ele pensou que ele podia ficar em casa. Presta atenção no que a palavra diz: acontecendo que, tendo decorrido 1 ano, os reis saíam à guerra sempre na primavera, porque tinham fartura de alimento. Eles saíam à guerra na primavera porque era uma estação propícia para isso. Mas a Bíblia diz que, tendo decorrido 1 ano, Davi não foi para a guerra, em tempo em que os reis saem à guerra, ou seja, no período em que o rei deveria estar na guerra, o rei não foi para a guerra. A Bíblia diz que ele ficou em Jerusalém, e a Bíblia diz sobre vitórias. Olha o que aconteceu: os servos e todo Israel, eles foram, e sabe o que eles conseguiram? Eles destruíram os amonitas, eles venceram a batalha, eles cercaram Rabá, eles conquistaram a bênção, ou seja, a vitória estava acontecendo fora da casa de Davi, mas dentro da casa de Davi não acontecia a vitória. Meu irmão, escuta isso, presta atenção nisso. Cuidado para você não ser levado pela prepotência, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba e imaginar que você é o tal, que você pode. Não, espere sempre a provisão do Senhor. Não saia da posição daquilo que Deus colocou sobre os teus ombros, sobre responsabilidade. Davi imaginou que ele era o tal. E aí, todo mundo foi para a guerra, todo mundo alcançou vitória, mas Davi estava em casa produzindo derrota. Eu aprendo, querido, que quando nós saímos da nossa posição, nós saímos do centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais confortável para você viver do que você estar no centro da vontade de Deus. Não há lugar melhor do que você estar debaixo da potente mão de Deus. Não tem lugar melhor do que você estar vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo quando você não entende. Tem hora que você não entende, você reclama, mas o Senhor está dizendo: é a minha vontade sobre a sua vida. Quantas vezes a gente questiona e pergunta a Deus por que isso está acontecendo, e Deus diz: calma, eu conheço o fim antes do começo, eu sei o que eu estou fazendo. Então não saia da sua posição, permaneça onde Deus te plantou, na posição de campeão, de vencedor, de conquistador, obediente à palavra do Senhor. Porque quando a gente sai da posição, olha a desgraça que acontece na vida do rei Davi. Davi era um camarada que vencia, Davi tinha unção de Deus, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente sai do naipe, quando a gente sai da posição onde Deus nos chamou, as coisas começam a dar errada. Você precisa entender isso. Permaneça na visão, permaneça fiel, permaneça obediente, não abra mão do teu chamado. Todo mundo foi para a guerra, porém Davi ficou no palácio. E sabe o que acontece? Davi tinha ocupado o lugar do rei Saul.
Porque Saul abriu mão da sua posição, porque um dia ele não quis fazer o que Deus tinha mandado. Deus chamou Saul para guerrear, Deus escolheu Saul para lutar, mas um dia Davi chega no acampamento onde estava acontecendo a guerra, e Davi ouviu um incircunciso, um gigante que não tinha aliança com Deus, afrontar o exército de Deus, e todo mundo tremia, inclusive Saul. Quem era Saul? Saul era um homem separado para vencer os inimigos. Saul estava debaixo de uma palavra. Deus já tinha falado: Saul, você vai vencer, eu estou contigo, você é o primeiro rei de Israel, eu estou com você, Saul. Mas Saul pecou, Saul abriu mão da sua posição. Olha o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi disse: ninguém vai não, fica tranquilo, não precisa ficar ninguém preocupado contra esse gigante, porque o teu servo Saul, eu vou para a peleja. Mas a posição não era de Davi, a posição era de Saul. Só que Saul, quando ouvia o gigante, ele tinha medo. O verso 11 do mesmo capítulo 17 do primeiro livro de Samuel diz assim: ouvindo então Saul, escuta isso, ouvindo o rei Saul, ouvindo o fortalhão, ouvindo o que estava debaixo da promessa, ouvindo aquele que Deus falou: eu irei com você na peleja. Ouvindo então Saul e todo o povo de Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando Golias chegava para afrontar, era para Saul falar: não, deixa que eu resolvo, eu fui escolhido para lutar, eu fui separado por Deus para vencer, eu fui separado por Deus para derrubar gigantes. Só que Saul se acovardou, Saul não foi para a guerra para guerrear, Saul foi para a guerra para ver os soldados morrerem. Só, querido, que existe uma palavra de Deus: ainda que teu inimigo se levante contra você, eles não vão te alcançar. Ainda que eles venham para te engolir, eles não vão conseguir, porque aqueles homens estavam sendo afrontados por causa de um rei que tinha pecado contra o Senhor, por causa de um rei que não tinha cumprido o que Deus tinha chamado. Saul tinha pecado contra o Senhor, e Deus olhou para aquele exército e disse: não, eles não podem morrer. E Deus manda na hora certa Davi. Davi ouve aquela afronta e Davi diz: não precisa ficar ninguém preocupado, não precisa ficar com o coração acelerado, porque o teu servo rei Saul, eu, Davizinho, vou pelejar contra esse filisteu. Davi trazia uma palavra de vitória. Deus começou a usar Davi, mas na hora que Davi tem que ir para a guerra como rei, Davi não foi. Davi parece que pegou exemplo de Saul. Saul foi para a guerra, mas não foi para guerrear. Mas agora o Senhor está dizendo: Davi, o seu lugar é na frente de batalha. Davi, o seu lugar é defendendo o meu povo. Só que Davi ficou no bem bom. Nesse dia, Davi fez igual Saul, não foi guerrear. E quem guerreia, meu irmão, é que traz o troféu. Quem guerreia é que traz a vitória. Deus não te colocou nessa batalha para você perder. Talvez eu esteja falando com alguém aqui, você que está assistindo pela Rede Bandeirantes, ouvindo pela Rádio 93, talvez você está dizendo assim: ah, mas o que eu vou fazer, meu irmão? Nessa guerra que você está, Deus está pelejando por você. Ah, mas eu estou na guerra, eu estou na luta. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus quer te promover para uma vitória maior, porque essa luta na realidade é simplesmente uma rampa de acesso para te levar ao palácio. E aí sabe o que acontece? Davi disse: filisteu, hoje mesmo Deus vai te entregar na minha mão. Eu vou te ferir, vou cortar o teu pescoço, vou dar as carnes para as bestas feras comerem. Já deu o resultado. E hoje toda a terra saberá que existe Deus em Israel. E aí isso aconteceu. Ele lança uma pedra, bate na fronte do gigante, e Golias cai de cara no chão. Ele pega a espada do gigante, corta o pescoço e pega a cabeça, dizendo: aqui está o meu troféu. Se você acredita em palavra profética, levanta a sua mão que eu vou profetizar. Esse gigante que se levantou sobre a sua vida não é para te engolir.
Esse gigante que se levantou para te afrontar é para Deus garantir a sua vitória. Se prepare, porque o troféu já está chegando na sua mão. Aleluia, aleluia. E eu estava lendo o verso 57 desse capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, que coisa linda. Olha o que está escrito: voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Olha que coisa linda. Ele derruba o gigante, ele corta o pescoço, ele segura aquela cabeça enorme daquele que tinha aquela boca que tinha afrontado contra ele minutos antes. E ele diz, a Bíblia diz, ele trazia na mão a cabeça do filisteu. Eu não sei se você está entendendo, querido. O que Deus vai entregar na sua mão é algo novo. O que Deus vai entregar na sua mão foram aqueles que te perseguiram. Quem sabe você está sendo perseguido pela enfermidade. Quem sabe você está sendo perseguido por dificuldade financeira. Quem sabe você está sendo perseguido por palavras contrárias. Deus já está dizendo, o troféu que eu entrego na tua mão era toda a maldade que vinha antes, que a partir de hoje não vai te afrontar mais. Davi estava trazendo na mão a cabeça do filisteu, daquele que falou, garoto, eu não sou o cão, você pensa que eu sou o cachorro, você vem lutar comigo com pau, eu sou gigante, eu sou guerreiro, eu vou acabar com você. Mas agora, aquela boca não poderia liberar palavra contrária sobre a vida de Davi, porque Davi tinha vencido. Se prepare, porque Deus preparou o momento de vitória para você. Deus preparou o momento de graça para você. E esse gigante que te afrontava, nunca mais ele vai se levantar, porque a partir de hoje a vitória é sua, é total, é completa. Assim diz o Senhor. Aleluia. E aí, Marquinhos, começa toda uma trajetória de milagres na vida de Davi. Davi assume o reinado. Davi começa a vencer, e vence aqui, e vence ali. E o nome de Davi era temido em todos os lugares. Quando falavam sobre o rei Davi, ele falava, Deus está na vida desse homem. Davi estava vencendo em tempo e em todo tempo. Só que no ano em que os reis iam para a guerra, Davi não foi. E aí Davi fica em casa, o povo vencendo, o exército vencendo, e o diabo vencendo também dentro da casa de Davi. Sabe o que eu aprendo? Não adianta ter vitórias lá fora e ter derrotas dentro da casa da gente. Não adianta vencer lá fora e perder dentro de casa, porque existem pessoas que estão sentadas em cima de um saco de dinheiro, são vencedores lá fora, mas em casa são derrotados, não tem família, não tem amigos, não tem alegria, já não tem prazer de viver, porque venceram lá fora, mas perderam a batalha dentro de casa. Onde estão os filhos? Onde está a família? Foram destruídos por causa da ganância, porque pensaram que eram fortes, que eram os tais que podiam, e perderam a guerra dentro de casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu quero profetizar vitórias na sua vida lá fora, mas vitória na sua vida dentro da tua família. Mas Deus vai te abençoar dentro da tua casa também. Eu quero profetizar que Deus vai abrir portas lá fora, mas Deus vai abrir portas dentro da tua casa também. Eu quero declarar que na sua vida não será de vitórias e derrotas, mas a sua vida será de vitória, de vitória, de vitória, de glória, de glória, de glória, em nome de Jesus. Irmãos, que vergonha, que vergonha, que vergonha. O cara que deveria estar na guerra estava em casa de pijama. Você já viu, infelizmente, pastores convocam o povo para orar, mas eles não oram. É o círculo de oração que ora. Eu descobri, querido, que se existe um caminho de vitória, é o caminho da oração. Se existe um caminho de conquista, é o caminho da oração.
A igreja está orando, mas o pastor está orando. A igreja está buscando, mas o pastor está buscando. Porque não adianta colocar sobre os ombros dos servos, como Davi colocou, e ficar em casa à mercê, ficar em casa dando bobeira para o diabo. Aprenda esse princípio: o diabo não brinca de ser diabo. Aprenda isso. Tem gente brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo tem 3 missões que Jesus disse: ele não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas fica tranquilo que o Deus que você serve, ele veio para trazer vida e vida abundante. É isso que eu estou profetizando sobre a tua vida: vida abundante para você. E sabe o que acontece? Enquanto as vitórias estão acontecendo lá fora, dentro da casa do rei, ele está no pátio, está lá no terraço olhando. E a história diz que as casas de Jerusalém, elas eram cercadas, eram escondidas. E lá numa casa, Davi olha e ele vê uma linda mulher se banhando. Betseba estava dentro da sua privacidade, ela estava dentro do seu terreno. Mas o olhar do rei, que não faz aquilo que precisa fazer, se torna vulnerável ao diabo. É por isso que Paulo diz: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Porque quando eu ocupo a minha mente com as coisas de Deus, não tem espaço para Satanás trazer fantasia na minha mente. Enquanto eu ocupo nas coisas que são de cima, as coisas da terra não podem entrar na minha mente. Por isso Paulo diz: pensai em todo o tempo, querido. Nós precisamos vigiar, porque nós somos mira de Satanás. Mas sabe por que ele não alcança a gente? Porque é uma proteção. O Senhor está dizendo: o meu sangue está derramado sobre você, as minhas mãos estão estendidas sobre você, você está guardado, você está protegido. O diabo não pode tocar em você, porque é uma proteção. Mas ouça isso: não saia debaixo da proteção de Deus. Quando você deixa de ser controlado pelo Espírito Santo, você entrega a sua vida para Satanás. Tem gente entregando a chave da casa na mão do diabo. Tem gente entregando a chave da empresa na mão do diabo. Tem gente entregando a chave da vitória na mão do diabo. O diabo é perverso. O diabo não gosta de você, ele quer destruir você. Não saia debaixo da cobertura, não fique vulnerável à mercê de Satanás. Pastor, que palavra dura é essa? Foi o que Deus plantou no meu coração para compartilhar com você. Davi se tornou vulnerável. E sabe que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele olhou, gostou, achou engraçado. Que linda, uau, que gata. Quem é essa? Essa é a mulher do teu servo mais fiel, Urias, que enquanto você está em casa aqui, na redinha, ele está lutando por você. Essa é a mulher do teu amigo fiel, que peleja e guerreia por você. Enquanto você está aqui de frozô, ele está lá lutando por você. Ele te ama tanto que ele não está em casa com essa mulher bonita, abriu mão de tudo para te servir. Mas mesmo assim, o pecado entrou. Ele disse: tudo bem, é a mulher do meu melhor amigo, do homem fiel, mas eu desejo, eu quero ela para mim. Você sabia que quando o diabo entra na vida de alguém, princípios são quebrados? É por isso que você vê relacionamentos quebrados dentro de família. É por isso que você vê desrespeito no meio de famílias, porque quebram princípios, porque quebram o que não pode ser quebrado. Existem princípios na nossa vida, irmãos, que nós não podemos negociar. São princípios inegociáveis. Um dos princípios que Deus não negocia é santidade. Santidade não pode negociar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O diabo quer impedir que você povoe o céu, mas Deus te criou para povoar o céu. O diabo não vai quebrar o teu propósito. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está aqui para te perdoar, para apagar o passado e começar uma história nova para você. E Davi peca, e peca, e peca, e peca. E aí ele diz: agora eu estou à vontade. Urias morreu, ela é viúva, eu posso fazer o que eu quiser. Só que existe uma palavra na Bíblia Sagrada: ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Escuta isso, bonitão.
Você pensa que está deitando e rolando? Você está se enganando. Bobo é quem pensa que Deus é bobo. Você precisa acordar para isso. Ninguém esconde nada de Deus. Se você subir às alturas, lá Ele te vê. Se você descer às profundezas do mar, lá Ele te vê. Se você entrar na caverna, lá Ele te vê. Não adianta tentar fugir dos olhos do Senhor, porque ninguém consegue se esconder de Deus. É melhor você reconhecer que você errou, se arrepender, pedir perdão. Deus te perdoa. Começa tudo de novo para você. Deus é Deus de segunda chance. Deus é Deus de novas oportunidades. Deus é Deus compassivo, é Deus de amor. A palavra diz: a um coração contrito e quebrantado o Senhor não negará bem algum. Está na hora de você parar, está na hora de você se arrepender, está na hora de você confessar, está na hora de você buscar a misericórdia, a graça de Deus, e você vai alcançar o favor imerecido. Você não vai morrer se você se arrepender. Deus vai mudar a sua trajetória, Deus vai te abençoar e a sua vida vai voltar ao sentido original. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.